O Saúde em Dia recebendo aqui o médico legista, Dr. Maltos Galvão, e o assunto é pesado e importante. Tudo bem, Dr. Maltos? Prazer, obrigada por sua chegada aqui. Ah, que bom, Mônica. É sempre bom estar com você, principalmente uma oportunidade para esclarecer as pessoas, né, sobre a atuação do médico legista, as possibilidades, as limitações. E eu queria começar perguntando o seguinte: todo corpo que morre, de morte natural ou não, tem que ir para o IML, passa pelo legista ou não? Mônica, a maioria das pessoas, quando falecem de mortes sabidamente naturais. Neste caso, o próprio médico que faz a assistência, o médico plantonista do hospital, providencia a declaração de óbito. A família leva, registra e não passa pelo IML. Eu diria que menos de 20% dos corpos passam pelo IML. Para o IML, só os casos de morte violenta ou aqueles casos em que existe alguma dúvida, que a gente chama de morte suspeita. Então, só nesses casos que vão para o IML. Os órgãos analisados, necropsiados, são todos devolvidos ao corpo ou o que se faz com eles? Olha, atualmente é padrão. Todos os órgãos que são examinados, muitas vezes retirados do corpo para uma análise mais detalhada, eles são devolvidos para o corpo. Então, quando a família retira o corpo, vai levá-lo de forma completa. Nós ficamos apenas, eventualmente, com algumas amostras. Sim. Uma biópsia, um pequeno fragmento, por exemplo, de fígado, de rim, de pulmão, de coração, sim, para exames histopatológicos ou exames toxicológicos. Mas a família vai levar o corpo completo e a gente tem sempre esse cuidado no IML de fazer a recomposição, imaginando a importância das cerimônias fúnebres que a família vai realmente fazer. Por falar em cerimônia fúnebre, a cremação, ela tem o mesmo processo, a mesma dinâmica de se fazer um enterro, um sepultamento? Mônica, que pergunta relevante. É bem diferente no seguinte aspecto. A gente tem que entender que quando a gente faz um sepultamento, uma inumação, 3, 4, 5 dias depois, alguma dúvida pode surgir. A gente faz uma exumação e teremos ainda elementos para analisar. Mas a cremação, ela elimina todo e qualquer vestígio. Por exemplo, uma hipótese de veneno. Não será mais possível. Então, para a cremação, a gente tem que dividir em 2 grupos. Quando for morte natural, é preciso que 2 médicos assinem a declaração de óbito. Então, às vezes, a família pega a declaração de óbito no hospital, vai registrar no cartório, e quando chega no cartório, o cartório pergunta: qual é o destino do corpo? Vamos cremar. Aí o rapaz do cartório, o notário, vai dizer: não, nós precisamos de 2 assinaturas. Então, a família tem que estar preparada para isso. E se alguém deseja ser cremado, não adianta muito deixar um documento, é preciso convencer a família. Então, não é como o doador? Não é. Inclusive, como doador também não é mais assim. Hoje, a família é que vai dar a palavra final sobre doação e sobre o destino do cadáver. Como, por exemplo, a gente tem 3 opções básicas, que é a inumação, o sepultamento, a cremação e também a doação para fins de pesquisa, que não é muito comum no Brasil, mas é possível. Agora, se for um caso de uma morte violenta, e aí eu estou falando de um assassinato, mas também de um escorregão. A pessoa escorrega, cai. Isso é morte violenta, porque a morte violenta ela inclui o homicídio, o suicídio e também a morte acidental. Então escorregou um atropelamento, ainda que seja sem culpa alguma de ninguém. Nós não estamos falando disso. Mas a causa é externa. E nesse caso tem que ir para o IML. É causa externa? Para cremação é preciso de uma autorização judicial. Então a família vai ao IML, pega uma declaração de que o IML já fez todos os exames, já colheu tudo, que já não tem mais interesse sobre o corpo e que o corpo está à disposição das autoridades.
Aí o juiz pode, analisando o contexto, autorizar a cremação. Geralmente autoriza. Que trabalheira. É uma trabalheira, mas isso é para oferecer segurança. E é rápido. Por quê? Porque nós temos a qualquer hora do dia ou da noite, final de semana, feriado, o judiciário de plantão. Então o juiz vai olhar aquele pedido, vai dar vista ao Ministério Público, que também vai olhar, que é o titular da ação penal, e se ele achar que está tudo sobre os conformes, ele autoriza. Geralmente autoriza. Isso demora em torno de 6 horas a mais para a família. Perfeitamente. Não é? E uma outra coisa importante, nós temos uma cultura de rapidez e velocidade para as cerimônias fúnebres. E às vezes as famílias não entendem as necessidades, as demoras. Por exemplo, se um corpo chegar no IML a partir das 5h30 da tarde, o exame só vai ser feito no outro dia pela manhã. Então, é melhor a família ficar tranquila. O IML tem geladeira para conservar o corpo. Eu vou até estender um pouco mais, Mônica. Veja só, a família chegou ao IML, pegou a declaração de óbito, fez o registro, já está tudo pronto para retirar o corpo. Só que vai esperar um parente que está chegando de Portugal, está chegando da Amazônia, uma zona remota, e só consegue chegar daqui 2 dias. Não precisa de a funerária pegar o corpo e a funerária guardar para que cobre, inclusive. Pode ficar no IML. Chega lá no IML e fala assim, ó, daqui 2 dias eu venho buscar. Então o IML vai fazer o quê? O IML vai refrigerar adequadamente. Nós temos condições para isso. Isso. Então, é preciso... Confiou, inclusive. Sim, é preciso que a família entenda. A gente entende a pressa da família. Claro. Mas a família não precisa ter essa pressa. Eu sempre digo, às vezes as pessoas ligam, quer saber, e eu falo, olha, a família, ela não precisa de pressa, ela precisa de informação. É verdade. Então, se a gente explicar para a família, falei, olha, amanhã, a partir das 2 da tarde, a senhora vem que o documento vai estar disponível. E com isso a família pode se programar, pode às vezes chamar um padre, um pastor, encomendar flores, esperar os parentes chegar, não é? Então, essa pressa... O doutor Maltos foi diretor do IML, foi quando eu conheci a estrutura ali por dentro. Ali atrás o senhor falou sobre morte violenta e eu vou tocar no feminicídio. Primeiro, o senhor deve ter percebido o aumento claríssimo. Segundo, assim, objetivamente, se eu puder me dizer, eu percebo que o uso da faca, né, do objeto, da arma branca, é mais do que o revólver e tal. Imagino que seja pelo acesso fácil. E por fim, me fala um pouco mais sobre essa coisa da observância do que foi hoje ou do que foi anteontem, porque eu que sou leiga, se eu olhar um corpo, ele está com tais marcas, tais hematomas e tantas perfurações. Aos seus olhos vem outra coisa. Como é que é isso? Sim, o médico legista ele tem um olhar diferente. Por quê? Enquanto o médico clínico vê uma lesão, um machucado, ele já pensa numa pomada, num curativo, nós teremos um outro olhar. O primeiro olhar é assim, qual é a natureza do instrumento que produziu? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma escoriação, um ralado aqui no meu joelho. Ralei o meu joelho. Qualquer um vai conseguir acompanhar que hoje, assim que eu ralei, estará bem vermelho, e se eu estiver vivo, porque se for escoriação com a pessoa morta, a gente sabe, porque não vai ter essa parte da reação vital. Então vai estar bem avermelhado, vai merejar sangue, eu vou usar palavras para o nosso público conseguir acompanhar. E daqui a pouco, esse líquido que extravasou, ele seca e forma uma crosta. E essa crosta vai ter uma evolução até que ela se solta. Cicatrização. Isso. Então, por esses aspectos, a gente consegue, e não é incomum perceber, num feminicídio, por exemplo, com facadas, e você está certa, a maioria é com facadas e a explicação é a disponibilidade do instrumento. Uma arma de fogo é cheia de restrições, é complexo, né? Enquanto uma faca, você vai no mercado e compra em dinheiro, ninguém te pede a identidade, né? Você pode fazer uma faca artesanal em casa, eficiente. Então,
Estou me lembrando de um caso, e ela foi vítima de facadas, eram 14 facadas, e ela tinha lesões equimoses, que pela coloração a gente sabia que não foram da época das facadas, ou seja, facadas extemporâneas às equimoses, as equimoses anteriores. Consultando o histórico, ela havia sido agredida 2 dias antes. Havia também uma determinação judicial de afastamento que não foi cumprida. E aí, eu tenho que relembrar na época que eu comecei no IML, Mônica. Eu dava plantão na segunda-feira. E a segunda-feira é um dia terrível. Por quê? Porque o final de semana é a oportunidade da convivência e os problemas acontecem, as lesões acontecem. Até a parada de ônibus ali em frente, dia de segunda-feira, é mais cheia. É mais cheia. Inclusive de mulheres, infelizmente. Sim. E aí muitas delas estão lesadas e às vezes naquela ingenuidade, eu perguntava quando ela dizia que não foi a primeira vez. E a gente, mas como que você, aí com um pouco mais de maturidade, você entende qual é o apoio que ela tem para sair de casa? O apoio emocional, o apoio financeiro, aonde que ela vai ficar, aonde que ela pode levar os seus filhos? Que rede ela tem? Que rede de proteção ela tem? E é fato que o feminicídio, ele quase nunca é o primeiro sinal, Mônica. Então daí a importância das mulheres não aceitarem. Um empurrão, mas foi só um empurrão. Não aceita, porque começa com uma fala rude, um empurrão, um tapa, um soco, uma surra, um espancamento e, por fim, o feminicídio. Dessas histórias que a gente está falando de feminicídio, e cada uma mais doída que a outra, qual a que mais lhe tocou como ser humano ou como médico mesmo? Olha, são muitos casos e talvez o que mais toque seja o último deles, sabe? Porque você vai vivenciando aquilo, então os outros... Então eu tenho feminicídios onde a mulher foi jogada no mato e tacaram fogo, não é? Eu tenho feminicídios em que ela foi enterrada ao lado da casa, no condomínio, né? De várias naturezas, mas esse último que eu comentei com você foi esse, foram 14 facadas e a gente percebia claramente as lesões prévias, né? Aí também não posso dizer que ela deveria ter procurado, porque ela procurou, ouviu a solicitação do afastamento. Entretanto, não foi eficaz. Em algum momento o senhor tem contato com o autor? Não. O seu trabalho do legista é com a vítima? Olha, geralmente, e a gente, no IML, as equipes são separadas. Então, a equipe que vai fazer o exame da pessoa viva, quando é presa o exame ad cautela, é outra. Mas você me lembrou uma coisa muito importante. Quando eu fui diretor do IML, eu criei o setor da sexologia forense, que tem uma porta separada. Porque antigamente sentavam na mesma sala de espera agredida e agressor. E aí eu aprendi com a delegada Sandra da DEAN uma palavra muito importante. Grande amiga. Eu aprendi a palavra revitimização. Inclusive, quando a gente recebe uma mulher vítima de feminicídio, a gente tem que limitar nossas perguntas. Leia a ocorrência. Às vezes as informações de caráter médico, para você saber onde pesquisar os vestígios, já estão lá. Você não tem que perguntar de novo, sabe? Então, a gente tem que ter uma forma de acolher e não colocá-la como a culpada. E muitas vezes isso pode acontecer. É por isso que todas as delegacias, eu não falo da DEAN, as delegacias comuns, elas possuem equipes especializadas para uma oitiva assim, acolhedora. Porque senão, às vezes, imagina uma mulher chega e fala assim, olha, eu fui estuprada. Aí o agente de polícia olha assim, mas com essa saia? O que você queria? Então, isso tem mudado, né? E a mudança só vai ser efetiva quando nós tivermos parâmetros para mensurar esse fenômeno. Então é preciso que a gente veja, isso está ainda acontecendo? E não é dar um espancamento na pessoa que fez isso, é conversar com ele, porque às vezes ele fala sem maldade, ele é fruto de uma cultura. Sim, sabe? Tem que haver um trabalho também. Um trabalho com muita calma para que na próxima vez ele ouça com neutralidade.
né? A gente sabe que muitas vezes uma mulher pode inventar que tenha sido estuprada, que tenha sido espancada, ela mesma se machuca. Isso também pode acontecer. Então essa neutralidade é fundamental. E principalmente para o médico legista. Porque veja, se eu escorrego e bato a cabeça e fico com o olho roxo, se eu for ao IML e disser que isso foi um soco, o legista não vai dizer que isso foi um soco, ele vai falar que é compatível com um soco. Porque a gente sabe que outras coisas podem levar. Claro. Então a gente tem que, o médico legista ele tem que ficar apenas na parte objetiva, entendendo que o delegado vai indiciar ou não, o promotor vai denunciar ou não, e o juiz vai julgar, é fato, condenando ou não. Porque se a gente passa a ter um ativismo, e a gente não pode ter pena. Não, tá entende? certo. É uma coisa objetiva, é uma lesão, a época provável é esta, o instrumento provável é este, e principalmente a consequência que a gente vê. Porque às vezes, a depender de uma lesão, a pessoa pode ficar com uma limitação. E isso é relevante do ponto de vista do direito penal. Mas olha, eu agradeço muito tantas coisas, tantas informações que foram ditas aqui que certamente muitos de nós não sabíamos. Muito obrigada e para mim foi bastante importante ouvir isso tudo. Que bom, Mônica. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de esclarecer.